então estamos voltando aqui para nosso segundo momento da nossa aula, e então só assim, voltando um pouquinho, né, o que a gente fez, né, o que a gente concluiu, na primeira parte da nossa aula, né, nós concluímos então que a derivada, que nós já sabíamos, né, a partir do que vimos na aula da semana passada, ela é útil para descrever crescimento e decrescimento de função, e agora a gente complementou vendo como a derivada também nos possibilita dizer a respeito da concavidade de uma função, né? Onde a concavidade é para cima, onde a concavidade é para baixo, né? E para não ficar vago, né, o que a gente concluiu no nosso primeiro momento aqui da aula foi que se nós derivamos a função duas vezes, calculamos a derivada segunda, e a derivada segunda é positiva, então, naquele intervalo onde a derivada segunda é positiva, a concavidade da função será para cima. E nos pontos, né, nos intervalos, onde a derivada segunda for negativa, então a função será decrescente. Opa, decrescente não. Terá concavidade para baixo, certo? Então, derivada segunda positiva, concavidade para cima. Derivada segunda negativa, concavidade para baixo. Ok? E aí, isso responde àquela pergunta que eu tinha feito no começo, né, de que, beleza, eu estudei o sinal da derivada e descobri onde a função cresce, onde a função decresce. Só que na hora de desenhar, fica aquela dúvida. Eu vou fazer uma curvinha que cresce com concavidade para cima, com concavidade para baixo, ou vou fazer uma curvinha que cresce com concavidade para cima. Como é que a gente tira essa dúvida? Deriva uma segunda vez e aí estuda o sinal da derivada segunda, né? O que acontecer com o sinal da derivada segunda vai determinar a concavidade em todos os intervalos ali do domínio da nossa função, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui agora é fazer juntos um exemplo. Eu escolhi, para a gente poder trabalhar aqui, essa função aqui, ó. Então, a função é a seguinte. Parece que deu uma travadinha aqui na câmera, gente. Eu vou ver aqui. Talvez deve ter fechado aqui no celular. Deem só um segundo para eu conseguir reconectar aqui de volta. Pronto. Acho que agora sim, né? Deixa eu só dar um zoom aqui. Acho que agora sim vocês vão conseguir enxergar. Então, me deem um ok se tá tudo certo. Então, a função que a gente vai considerar é a seguinte. F de x igual, descer um pouquinho, né? F de x igual a x dividido por 1 mais x ao quadrado. Né? Guilherme, era uma função parecida com essa, né? A que você tinha mencionado? Era parecida com isso. Era, né? Então, nosso objetivo aqui vai ser o de esboçar o gráfico dessa função, tá bom? E para fazer isso, a gente vai usar as duas ferramentas, as duas técnicas que a gente aprendeu, que é calcular a derivada primeira para tentar calcular a derivada primeira para poder estudar crescimento e decrescimento, saber onde a função cresce, saber onde a função decresce, e calcular a derivada segunda
para determinar onde a concavidade é para cima e onde a concavidade é para baixo. A gente vai complementar essas duas ferramentas com uma terceira, que é o cálculo de limites nos infinitos. Vocês concordam que, se eu quero fazer o gráfico de uma função, tá aí, ó, a lei algébrica da função é essa, f de x igual a x sobre 1 mais x quadrado. Vocês concordam que saber como ela se comporta nos infinitos ajuda bastante na hora de esboçar o gráfico? Ter uma ideia de como é o comportamento, ter uma ideia né, se a função, quando eu mando x para mais infinito, por exemplo, se ela vai para mais infinito, se ela vai para menos infinito, se ela tem o que a gente chama de comportamento assintótico, né, se ela tende para um número, essa função aqui, quando x vai para mais infinito, ela tende para 1. Vocês concordam que, se a gente tem esse tipo de informação, isso também ajuda muito na hora de esboçar um gráfico que seja mais fiel ao comportamento daquela função? O que vocês me dizem? Vocês acham que vocês conseguem, assim, enxergar, vocês concordam que calcular os limites nos infinitos é uma coisa que pode auxiliar bastante nessa tarefa? Sim, né? Exatamente. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer essas três coisas. Nós vamos estudar o crescimento e decrescimento dessa função, estudar a concavidade dela e calcular os limites nos infinitos. Vamos fazer essas três coisas, e aí a gente, de posse dessas três informações, a gente tenta fazer o esboço do gráfico, tá bom? Então, a primeira que a gente vai fazer vai ser determinar onde ela cresce e onde ela decresce. E para fazer isso, não tem outro jeito, a gente tem que derivar essa função, né? Então, o primeiro passo aqui, né, a primeira coisa a ser feita, vai ser estudar crescimento e decrescimento. Então, essa é a primeira coisa. E para fazer isso, a gente vai calcular a derivada, né? Então, quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada dessa função? Vocês querem que a gente faça... Assim, qual a técnica que vocês querem que eu use, assim, para calcular essa derivada? A técnica Jack Stripador ou a técnica Ana Maria Braga? Qual que vocês preferem? Vocês que escolhem, né? A que vocês acharem melhor, eu uso, né? O Júlio está dizendo que ele quer a Jack Stripador. Então tá bom, né? Então vamos fazer a técnica Jack Stripador, né? Para quem não sabe, a técnica Jack Stripador é a técnica por partes, né? Mais interessante, né? Também acho. Então vamos de Jack Stripador, então. Então vamos fazer por partes, né? Como o Marcelo colocou ali, né? A regra que a gente vai usar aqui é a regra do quociente, porque essa função é dada por um quociente de duas funções, né? Então, regra do quociente, como a gente viu aí algumas aulas atrás, né? Ela funciona assim, é a derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Concordam que é isso? Essa é a regra, né? Essa é a regra do quociente, né? Então, agora a gente deriva, né? Tem umas derivadas que estão só indicadas nessa expressão. Então, agora a gente deriva de fato. Então, isso vai ficar derivada de x, 1, né? Vezes 1 mais x quadrado, então a gente vai ter 1 mais x ao quadrado aqui, menos x, que multiplica
a derivada de 1 mais x ao quadrado. Derivada de 1 mais x ao quadrado, 2x, certo? Então, vezes 2x, tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado, ok? Agora aqui a gente pode computar isso, né? Vai ficar 1 mais x ao quadrado menos x vezes 2x, isso vai dar 2x ao quadrado, tudo isso também dividido por 1 mais x ao quadrado, ok? E, subindo aqui, né? E isso, por sua vez, vai ser, então, 1 mais x quadrado menos 2x ao quadrado, ou seja, 1 menos x ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado. Ok, gente? Terminamos o cálculo da derivada? Ou falta alguma coisa? Falta fazer alguma coisa aqui? Terminou, né? Concordam que terminou? Tudo bem? Ele está dizendo diferentes quadrados ali em cima, né? Você diz 1 mais x ao quadrado? Ah, sim, daria para fatorar ali 1 menos x ao quadrado, né? Assim, a gente poderia fazer isso, mas eu vou optar por deixar assim, para eu poder mostrar Ah, não dá para cortar com o de baixo, Júlio, porque se a gente fatora aquele 1 menos x ao quadrado, a gente vai ter 1 menos x vezes 1 mais x. Então, em cima, a gente vai ter 1 mais x. E embaixo, a gente vai ter 1 mais x ao quadrado. Entendeu? E aí não cancela. Né? Isso. Então assim, mas ainda assim, a gente poderia fazer essa fatoração, mas eu vou optar por deixar assim, né? Ah, uma coisa aqui que é importante dizer. Tá vendo esse cara aqui embaixo, ó? Esse 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado aqui, essa encrencazinha aqui, às vezes a gente coça para pegar e abrir esse quadrado. Então, eu já digo a vocês, não faça isso, gente. Esse negócio ele tá muito melhor assim, tá bom? Então, assim, se der aquela vontadezinha de vamos abrir esse quadrado primeiro, mas 2 vezes primeiro, vezes segundo, respire fundo e não faça, tá? Deixa do jeito que tá. Se você abrir esse quadrado, coisas bastante desagradáveis podem acontecer, principalmente na hora da gente querer estudar concavidade, tá? Porque lembre que na hora de fazer concavidade, não tem outro jeito, a gente vai ter que calcular a derivada da derivada, né? A derivada é essa coisa bonita que tá aí. Então, você imagina que a gente vai ter que derivar essa encrenca aí, né? Então, imagina que aquele quadrado estivesse aberto. Aí, na hora de aplicar a regra do quociente nisso, você vai jogar todos aqueles termos lá para cima e vai virar uma salada. A gente não se encontra nunca mais se a gente fizer isso. Tá? Então, assim, primeiro conselho que eu deixo a vocês aqui, a partir desse exemplo que a gente está fazendo apareceu um quadrado ali embaixo, na fórmula do quociente, sempre vai aparecer, né? Se tiver um quociente, a regra do quociente, ela diz, né? Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Não abre esse quadrado. Deixe ele como está. Certo? Beleza. Agora, o que a gente quer fazer aqui é estudar o sinal dessa função que a gente está vendo. A gente quer estudar o sinal dela, né? Por quê? O sinal dela determinará onde a função será crescente e onde a função será decrescente. Onde essa função que a gente está vendo aí, que é a f', onde a f' for negativa, a função será decrescente. E onde a f' for positiva, a função será crescente. Certo? Então, a gente tem que estudar o sinal dessa expressão aqui, ó. Essa expressão zona toda aqui, a gente vai precisar estudar o sinal dela. E essa expressão é dada por um quociente, né? Ó, tem uma coisa em cima, que é 1 menos x quadrado, e uma coisa embaixo, que é 1 mais x quadrado ao quadrado. Quando você tem um quociente, a princípio,
para você estudar o sinal de expressões assim, você tem que estudar o sinal da de cima, o sinal da de baixo, e estudar o sinal das duas, fazer aquela coisa do menos com mais dá menos com menos dá mais com mais dá mais, sabe, aquela coisa, regra dos sinais, né? Só que nesse caso, a expressão de baixo, ela não muda de sinal, vocês concordam? Qual é o sinal da expressão de baixo? Independentemente de quem seja x, qual é o sinal dessa expressão de baixo? Positivo, como o Miguel está dizendo. Essa expressão aqui, ó, isso aqui é sempre positivo, né? Sempre positivo essa de baixo. Portanto, quem é que vai mandar no sinal dessa expressão? Quem manda no sinal dessa expressão é essa função aqui de cima, ó. É essa 1 menos x quadrado. Onde 1 menos x quadrado for negativo, a derivada f' também vai ser negativa. E onde 1 menos x quadrado for positivo, a derivada também será positiva. Portanto, nos resta estudar o sinal dessa função, 1 menos x ao quadrado. Né? E essa função 1 menos x ao quadrado, o gráfico dela é de que tipo? Então, vamos lá, qual é o tipo, como é o gráfico dessa função 1 menos x quadrado? Digam aí para mim. Gente, eu não estou perguntando qual é o gráfico desse quociente, tá? Eu estou perguntando qual é o gráfico só dessa fulaninha aqui, ó. Só dessa daqui. Só do numerador da expressão. Como é o gráfico do numerador? Uma parábola. Exatamente, Guilherme, uma parábola. E a concavidade dessa parábola, como é? Para cima ou para baixo? Para baixo. Agora, por que para baixo? Porque o que vocês aprenderam lá no ensino médio foi que, ó, se o sinal do coeficiente do x quadrado for positivo, a parábola é com concavidade para cima. E se o sinal do coeficiente for negativo, é porque a concavidade é para baixo. Não foi assim que vocês aprenderam? Foi isso, não foi? Mas agora a gente já entendeu qual é de fato o critério para a concavidade ser para cima ou para baixo. Derivada segunda, né? Pega essa função 1 menos x quadrado, deriva ela duas vezes. Quanto que dá? Só o numerador, tá, gente? O tempo todo eu tô falando só do numerador aqui. 1 menos x ao quadrado. Quanto que dá a derivada segunda disso? Quanto que dá a derivada segunda? Derivada primeira menos 2x, Mayumi. E a derivada segunda? Ou seja, é derivar essa função. Perfeito, né? Ó, a Mayumi colocou ali pra gente a derivada primeira menos 2x. Agora eu derivo essa derivada menos 2. Portanto, a derivada segunda é sempre negativa. Ou seja, essa concavidade é sempre para baixo, né? Então, o gráfico dessa função aí é assim, ó. Ele é assim. Concavidade para baixo. E quem são esses dois pontos aqui, ó? Essa primeira raiz e essa segunda raiz. Lembrem, isso aqui é 1 menos x quadrado, tá? Vou até colocar aqui, ó, 1 menos x ao quadrado. Quem é, gente? As duas raízes. Quem são, né? As duas raízes. Um e menos 1. Exatamente. Então, aqui é 1 e aqui é menos 1. 1 e menos 1. Certo? Agora, olhando para esse gráfico, fica fácil a gente saber o sinal desse numerador aqui, ó. Por quê? Porque quando eu olho para o gráfico, eu sei que o sinal da expressão é positivo sempre que o desenho do gráfico estiver para cima do eixo x. E é negativo sempre que o desenho do gráfico estiver para baixo do eixo x. Concordam? Portanto, eu olho para esse gráfico e eu vejo que, olha, nesse pedaço aqui, ó, nesse pedaço aqui e nesses dois pedaços, né, a esquerda do menos 1 e a direita do 1, o sinal da função é positivo. Desculpa,
Positivo, tô viajando, né? É negativo, porque está para baixo do eixo X. E entre menos 1 e 1, agora sim, né? O sinal dessa função será positivo. Né? Tá claro, gente, isso para vocês? Sim? Deixa eu só tentar focar ali de novo. E deu uma leve desfocada aqui. Por isso eu consigo focar aqui. Vamos ver se ele se ajusta. Ok. Então, eu acabei de descobrir qual é o sinal da função derivada. Eu vou colocar aqui embaixo, mais ou menos, como é que a gente costuma representar isso. A gente costuma fazer assim, ó. Vou colocar aqui assim, a função f', né? Aqui está a função f', e aqui eu vou pôr um varalzinho, uma linha, né? E nessa linha eu vou representar o sinal da derivada. Então, eu já sei que ela se anula em menos 1 e se anula também em 1, né? Esses dois pontos aí. E eu também descobri que essa função, ela é assim, ó. Aqui, para trás do menos 1, à esquerda do menos 1, ela tem sinal negativo, né? E à direita do 1, ela também tem sinal negativo. E entre menos 1 e 1, ela tem sinal positivo, essa função. Certo? Isso é o que a gente descobriu a respeito do sinal da derivada. Né? Isso porque o sinal da derivada depende única e exclusivamente do sinal dessa função menos x quadrado, uma vez que o denominador dessa expressão é sempre positivo. Ok? Tá, agora o que isso significa? O que a gente queria mesmo é entender o comportamento da função f. Né? Então, como a gente costuma desenhar isso, é assim, para ficar mais visível, né? Então, preservando aqui a escala das duas linhas, então aqui é o menos 1 e aqui é o 1. Agora, vamos lá. Quando a função é negativa, desculpa, quando a derivada é negativa, o que acontece com a função mesmo? Me digam. Derivada negativa implica que a função é de que jeito? Decrescente, exatamente. Então, a gente costuma usar uma setinha assim, ó. Certo? Para indicar que a função é decrescente. Né? Agora, onde a derivada é positiva, a gente vai usar uma setinha assim, ó. Porque se a derivada é positiva, a função cresce. Né? E, novamente, depois de 1, a gente já descobriu que a derivada primeira é negativa. Portanto, novamente, setinha para baixo. Setinha para baixo. Né? Ok? Terminamos de estudar crescimento e decrescimento dessa função? Ou faltou alguma coisa? A gente já sabe tudo o que precisa saber a respeito de crescimento e decrescimento? Sim ou não? Faltou alguma coisa? Me digam. Ou terminou? O passo 1 de estudar o crescimento e decrescimento terminou ou falta alguma coisa? Já sabemos onde ela cresce, onde ela decresce? Ou tem algum lugar que não tem um lugar aí que eu não sei ainda? Hã? O que vocês me dizem? Ponto máximo? Sim. Na verdade, quando a gente olha para isso daqui, a gente... essas setinhas, inclusive, elas dão uma ideia do movimento do gráfico, né?
Ó, se ele decresce aqui e cresce lá, é porque menos 1 é um ponto de que tipo? Máximo ou mínimo? Ó, decresceu até aqui e cresceu depois. Mínimo, né? Agora o 1. Cresceu antes, decresceu depois. Máximo, né? Então, né, aquelas setinhas, elas também carregam essa informação, né? Mas, de fato, não tem mais o que ser feito aqui, né? Simbora para o passo 2, né? E qual é o passo 2? Então, vou usar aqui, um pedacinho aqui que a gente tem. O passo 2 agora é calcularmos a derivada segunda, né? Por quê? Por que a gente vai calcular a derivada segunda? Porque a derivada segunda, ela dá para a gente informações sobre a concavidade, né? Então, o passo 2 que nós queremos fazer aqui agora é o estudo da concavidade. Concavidade. E para estudar a concavidade, né, o que a gente tem que fazer é calcular a derivada segunda. Ou seja, é calcular a derivada da derivada, né? A derivada primeira a gente calculou, e deu aquela funçãozinha bonita, assim, né, ó. 1 menos x ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado ao quadrado. Isso que é a derivada segunda, gente. É a derivada da derivada. Ó, percebam que aqui dentro desse colchete, eu coloquei a derivada, a f', né? Então, dentro do colchete está a f'. Só que aqui são duas linhas, então ainda tem uma linha fora. Ou seja, para calcular essa derivada segunda, eu tenho que derivar essa nova função, né? Derivar a derivada, certo? Agora, aí você está olhando para essa expressão e fala assim, tá, então eu vou ter que derivar essa funçãozinha assim, bonita. Sim, né? Eu queria poder dizer que não, assim, derivada, quando você deriva a função, ela vai sempre ficando bonitinha, fica um negócio assim, simplificado, uma expressão simplificada, mas, infelizmente, eu tenho que dizer para você, gente, que quanto mais a gente deriva uma função, mais a gente vai encontrando uma expressão mais carregada, tá? O que eu deixo assim de conselho, o primeiro foi o que eu dei, né? Nunca abra esse quadrado, né? Deixa ele assim. E agora, na hora de calcular essa derivada, esse cara ele vai aparecer não só aqui no denominador, como também ele vai aparecer aqui em cima, no numerador. Porque a regra do quociente, ela mistura as coisas, né? Ela tem derivada do de cima vezes o de baixo, né? Então, como esse cara de baixo vai aparecer em cima, a gente precisa encontrar meios de cancelar. Aí sim a gente precisa cancelar, porque daí a gente simplifica a expressão e deixa um pouco mais tranquilo de estudar o sinal. Tá bom? Vamos lá então, calcular a derivada? Respira fundo aí, vamos lá. De novo, regra do quociente, né? Então, eu vou, por enquanto, só aplicar a regra do quociente, só dizer o que ela significa, né? Então, derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Então, é isso aqui. Deixa eu reposicionar aqui. Acho que eu vou escrever embaixo porque o meu zoom aqui não deu suficiente tamanho, né? Vou tirar daqui e escrevo embaixo, não tem problema. Então, vou colocar aqui, igual a, de novo, derivada do de cima vezes de baixo menos de cima vezes a derivada
da função de baixo, derivada da função de baixo, tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Então ficou essa belezura aí, né, que vocês estão vendo. Certo? Então, derivada do de cima vezes de baixo menos de cima vezes a derivada do de baixo, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Ok? Agora a gente calcula, né? Calcula essas derivadas aí e vê o que vai aparecer, né? Então, aqui esse primeiro termo, derivada de 1 menos x ao quadrado, inclusive a gente já pontuou, né, o valor dessa derivada, menos 2x, vezes 1 mais x ao quadrado, menos 1 menos x ao quadrado, vezes, né, vezes, agora, derivada de 1 mais x ao quadrado. O que a gente tem que usar, gente, para derivar essa função? Tem que usar aqui, para calcular essa derivada aqui, ó. Regra da cadeia, né? Tá dizendo o Miguel ali, a regra da cadeia. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia aqui, né? A regra da cadeia aqui diz o seguinte, é a derivada da função de fora, que é a função, essa coisa ao quadrado, aplicado na função de dentro, né? A derivada da função u ao quadrado é 2u, né? Então, isso vai ser 2 vezes 1 mais x ao quadrado. Perceba que isso daqui é como se fosse, faz de conta que o que está aqui dentro do parêntese é x. Então, seria x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x, né? Só que o que está aqui dentro não é x. Então, eu só coloco, o que está lá dentro é o que vem aqui. Só que não termina aqui, né? Por isso é a regra da cadeia. Isso aqui tem que multiplicar pela derivada da função de dentro. Derivada da função de dentro. Certo? Então, ó, isso que está aqui embaixo, ó, essa expressão aqui, 2 vezes 1 mais x ao quadrado, vezes derivada de 1 mais x ao quadrado, é a derivada dessa função aqui em cima, aplicando aqui a regra da cadeia. Né? Não posso esquecer aqui, né, de fazer tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado elevado a quarta. Elevado a quarta. Ok? Agora eu vou precisar trocar aqui a minha folha. Então eu vou trocar. E a gente vai continuar, então, essa conta, tá? Vou colocar a conta aqui em cima, que daí a gente vê onde a gente tinha parado, né? Aqui. Paramos nessa expressão. Agora a gente vai continuar aqui na linha de baixo. Então, isso vai ser igual. Igual. Então, lá em cima, por enquanto aqui eu vou deixar como está, menos 2x vezes 1 mais x ao quadrado, menos 1 menos x ao quadrado, né? Estou só copiando ali em cima, vezes 2, vezes 1 mais x ao quadrado, vezes, agora sim vamos derivar isso, derivada de 1 mais x ao quadrado, 2x, né? Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado elevado à quarta. Né? Agora, não precisamos mais dessa parte.
Então, estamos aqui. Ok. Agora, nessa expressão, vocês conseguem ver que a gente tem 1 mais x ao quadrado aqui, no caso aqui elevado ao quadrado, e a gente também tem 1 mais x ao quadrado aqui, ou seja, esse termo aqui, ó, esse termo que apareceu aqui, é um termo comum nessa expressão. Né? Aqui ele aparece uma vez, e aqui ele aparece 2 vezes. Então, se esse termo apareceu 2 vezes, e isso vai acontecer via de regra, tá? Porque esse termo que apareceu é o termo aqui de baixo, ó, era aquela função de baixo que tinha aqui. Então, como a gente aplicou a derivada e aplicou a regra da cadeia aqui, vai sempre aparecer esse termo. E aí, a primeira coisa que a gente faz a partir de agora é colocar ele em evidência. Porque a hora que eu coloco esse termo aqui em evidência, nessa expressão de cima, e a gente percebe que vai ter um cancelamento com isso aqui de baixo, a gente simplifica essa expressão. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, ó, eu vou então colocar 1 mais x ao quadrado em evidência nessa expressão. A gente vai ter assim, 1 mais x ao quadrado, que multiplica. E aí, vou ver o que vai aparecer, né? Então, aqui vai ficar menos 2x vezes 1 mais x ao quadrado, vezes 1 mais x ao quadrado, né? Porque aqui tinha um quadrado, e eu tirei 1 mais x quadrado, então ficou só 1, né? Tinha 2 lá, ficou 1 só. Menos 1 menos x ao quadrado, vezes 2, vezes esse cara que estava aqui, eu já coloquei em evidência aqui. Então, ele não aparece mais nessa expressão aqui, né? Então, vezes 2x. É o que sobra lá. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado. Tudo isso elevado à quarta. Ok, gente. Me digam se até aqui tá caminhando. Se vocês estão acompanhando esses cálculos. É natural que se você sentir que, putz, mas parece meio complicado e tal, a gente precisa mesmo passar por esse processo para que ele vá ficando mais natural para a gente, tá? Aqui é aquela questão da habilidade mesmo, né? Eu falava para vocês algumas aulas atrás sobre as questões relacionadas a competências, né? E competência não é só habilidade, mas também conhecimento, também atitude, né? Aqui a gente está falando, a gente está entrando um pouco no campo da habilidade mesmo, tá? Beleza, a Júlia está dizendo aqui que sim, o Marcelo caminhando. Então, assim, se você está sentindo que, nossa, isso está um pouco confuso, tente vir o máximo que você conseguir comigo no processo, tá bom? E permita-se ir se apropriando dessa habilidade, desse tipo de cálculo, tá bom? Isso daqui é, de fato, uma habilidade que a gente desenvolve. Né? É possível que alguns de vocês até já tenham tido a oportunidade de desenvolver um pouco essa habilidade, para outros talvez seja novo. Se for o seu caso de ser novo, dê tempo para você mesmo, para que isso fique mais natural, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Então, coloquei esse 1 mais x quadrado em evidência, vou cancelar esse cara, aqui embaixo tem 4 deles, né? Então eu vou cancelar isso aqui, vai sobrar 3 lá. Né? Essa é a expressão que a gente vai ganhar. E agora, vamos ver o que sobrou, né? Então, lá em cima ficou assim, menos 2x vezes 1 mais x ao quadrado, menos, aqui eu vou multiplicar, né? 2 vezes 2 vezes x vai dar 4x, 4x vezes 1 menos x ao quadrado, né? E tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado, elevado ao cubo agora, né? Que eu cancelei com 1 que tinha lá em cima. Tá bom? E vamos seguir. Bom,
não sei se vocês ainda se lembram, né, ou se perderam no meio desses cálculos todos aqui, mas o nosso objetivo aqui era chegar numa expressão para a derivada segunda e estudar o sinal dessa expressão. A expressão que a gente está vendo aí em cima, ela não está muito simpática para a gente estudar sinal, né? Assim, tá super inviável estudar o sinal desse negócio aqui, né? Menos não sei o quê, menos outra coisa lá. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor essa expressão no numerador para a gente obter algo que seja minimamente possível de se estudar o sinal. Então, aqui a gente vai abrir, aqui a gente vai distribuir esse 2x, esse 4x, mesma coisa, e ver o que a gente vai encontrar nesse processo. Então, isso vai ficar assim, ó, menos 2x, né, menos 2x ao cubo, né, menos 4x, mais 4x ao cubo. E tudo isso, de novo, dividido por 1 mais x ao quadrado elevado ao cubo. Ok? Então, ó, daqui para cá, eu só distribuí, né? Apliquei distributiva nesses dois termos, e é isso que a gente encontra. Né? Se eu não errei nenhum sinal aí, né? Ok? Agora aqui dá para a gente juntar termos aí que são semelhantes, né? Aqui a gente tem menos 2x, aqui a gente tem menos 4x, né? Então isso vai ficar menos 6x. Aqui a gente tem 4x ao cubo, menos 2x ao cubo, portanto, mais 2x ao cubo. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado elevado ao cubo. Então, subindo aqui, né? Essa é a expressão que a gente encontra. Né? De novo, para estudar o sinal dessa expressão, eu preciso me preocupar com esse numerador? O sinal do denominador influencia no sinal dessa expressão? Sim ou não? Não, né? Porque isso aqui continua sendo sempre positivo. Né? Continua sendo sempre positivo. Portanto, o que manda é o que está lá em cima. E o que está lá em cima, a gente pode também reescrever assim, ó. Eu vou reescrever isso aqui desse jeito, ó. Vou colocar um 2 aqui para fora, vai ficar assim, vezes, vou pôr um x também aqui fora, 2x, né, vezes, e aí a gente vai ficar assim, menos 3 mais x ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado ao cubo. Aqui é um menos, tá? Ok? Então, daqui para cá, coloquei 2x em evidência. Então, eu coloquei um 2x em evidência, aqui sobra menos 3, e aqui sobra x ao quadrado, né? Certo? Pronto. Agora, digam para mim, essa função aqui influencia no sinal da derivada, sim ou não? Influencia sim ou não? Essa aqui, 2x. Conforme o valor de x, o sinal disso muda? Muda, né? E essa daqui influencia no sinal da derivada, sim ou não? X ao quadrado menos 3, né? Também influencia. Portanto, para a gente poder entender o sinal da derivada segunda, a gente tem que entender o sinal dessa, entender o sinal dessa e comparar o das duas. Certo? Para entender o sinal dessa, a gente faz uma análise idêntica ao que a gente fez no caso anterior. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Vou só colocar aqui embaixo, ó. Eu vou colocar aqui agora assim, ó.
eu vou pôr assim, 2x, e aqui eu vou colocar como é o sinal dessa função. Aí embaixo eu vou colocar menos 3 mais x quadrado, menos 3 mais x ao quadrado, e também vou pôr como é o sinal dessa expressão. E, finalmente, aqui embaixo de tudo, eu vou pôr o sinal da derivada segunda, que é quem a gente está de fato interessado. Né? Então, primeiro, o sinal de 2x. Então, a gente sempre faz assim, localiza onde essa função é zero, e no caso, essa função é zero, precisamente quando o x é zero. Né? Quando x é zero, essa função é zero. Para x à esquerda do zero, essa função é negativa. Né? Para cá, essa função é negativa, certo? E à direita do zero, essa função é positiva. Certo? Agora a função de baixo. De novo, a gente localiza onde essa função vale zero, né? A função menos 3 mais x quadrado, achar as raízes dessa função. Né? A gente localiza. As raízes dessa função são menos a raiz de 3 e mais a raiz de 3. Ok? Nesse caso, isso aqui também é uma função quadrática, também é uma parábola. Qual é a concavidade dessa parábola? Para cima ou para baixo? Como é a concavidade dessa parábola? Para cima ou para baixo? Para cima, justamente. Então, ou seja, a gente pode até imaginar, né, que essa parábola está assim, ó. Ou seja, ela tem sinal negativo aqui entre menos raiz de 3 e raiz de 3, e ela tem sinal positivo aqui e positivo aqui também, né? Agora, a gente vai fazer uma comparação desses sinais. Então, vou passar umas linhas pontilhadas aqui, para a gente não se perder. Sim. E assim, né? Vou só reforçar aqui, né, aqui a função negativa, aqui também ela é negativa, aqui essa função negativa, aqui ela é negativa, também aqui essa função é positiva, e agora eu quero saber qual é o sinal da derivada segunda, né? Então, eu já sei que vão ter vários intervalos aí, ó, vai ter aqui menos raiz de 3, aqui vai ter o zero, aqui vai ter o raiz de 3, né? Todo esse pessoal aí, certo? Tá. Qual é o sinal da função nesse intervalo? O que a gente faz? Compara esses dois, né? Agora é literalmente regra de sinal, tá? Menos com mais, né? Menos com mais dá o quê? Quanto dá menos com mais? Menos. No professor de ensino médio, era uma figura, assim, ele falava assim, positivo com negativo dá negar. Aí, mas a gente fala, mas, poxa, mas então a resposta sempre vai ser tivo, né? Você tirou a graça da gente responder a pergunta, né? Mas, enfim, aqui deu negativo, né? Entre menos 3 e 0, entre menos 3 e 0, essa é negativa. Menos com menos, mais, né? Agora, de 0 até a raiz de 3, mais com menos, menos. E de raiz de 3 para frente, mais com mais, mais, né? Ufa, estou diante do sinal da derivada segunda. Né? O sinal da derivada segunda nos conta a respeito da concavidade da função. Né? Nos conta a respeito da concavidade da função. Então, aqui de novo. Menos raiz de 3, 0, raiz de 3. Como é a concavidade dessa função nesse intervalo, de menos infinito até menos raiz de 3? Como é a concavidade nesse primeiro intervalo? Para cima ou para baixo?
para baixo, né? Derivada segunda negativa com cavidade para baixo. Derivada segunda positiva com cavidade para cima. Derivada segunda negativa com cavidade para baixo. E derivada segunda positiva com cavidade para cima. Tá? Assim é a forma como a gente costuma denotar, né? Usar essas, se fossem parábolazinhas, né? Ou para cima ou para baixo para indicar a concavidade. Tem pontos de inflexão essa função? Sim ou não? Se sim, quantos? Quantos pontos de inflexão vocês estão conseguindo enxergar aí? Quantos são eles? 3. Exatamente. Esses 3 caras que a gente está vendo ali. Menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. São os 3 pontos de inflexão. Os pontos onde a concavidade muda, né? Ok. Então a gente guarda isso aqui também, né? Essa informação. E vamos... Agora, já caminhando para o final aqui do nosso resolução do nosso exercício, a gente vai fazer aqui um terceiro passo, que é calcular os limites nos infinitos. Então, primeiro eu vou calcular limite para x tendendo a mais infinito dessa função, x sobre 1 mais x ao quadrado. Né? Como que vocês estão com um cálculo de limites como esse, assim? Tá tranquilo? Vocês estão encontrando dificuldades? Vocês têm feito, assim, exercícios desse tipo? Como que tá isso para vocês? Por exemplo, esse limite. Eu posso simplesmente vir aqui e dizer que o valor desse limite é 0 e tá tudo bem isso para vocês, mas não está dizendo que não entende muito bem, né? No caso de limites desse tipo, a estratégia que a gente usa para resolver é o seguinte. Aqui, se a gente for perceber, né, quando o x vai para mais infinito, aqui em cima eu vou ter infinito, e aqui embaixo eu também vou ter infinito. Então é um infinito sobre infinito. A princípio, infinito sobre infinito é uma indeterminação. Né? Nesse caso, essa indeterminação a gente resolve assim, ó. A gente coloca lá na... Bom, aqui no caso, como é x, a gente simplesmente vai manter, não precisa fazer nada ali. Mas na expressão de baixo, a gente coloca em 1 mais x ao quadrado, a gente coloca x em evidência. Mas como que eu vou colocar x em evidência se aqui não tem x? Mas é justamente isso. Como ali não tem x, e se eu coloco x em evidência, aqui onde tinha 1, vai aparecer 1 sobre x. Vocês concordam? Concordam com isso? Porque aqui tem que aparecer algo tal que, quando eu multiplico por x, o resultado tem que dar 1. Portanto, tem que ser 1 sobre x. Né? Mas, se era x ao quadrado, eu coloquei x em evidência, ficou x. Né? Ok. E aí, a hora que eu coloco esse x em evidência, aqui lembrem, né, num processo de limite, aqui x está tendendo a infinito. Isso significa que x está assumindo valores muito grandes, maiores do que possamos imaginar. Mas ele sempre será número. Portanto, aqui eu estou dividindo um número por ele mesmo. Dividir um número por ele mesmo, eu posso assim, ó, cancelar. Dá 1 isso. Né? E a hora que a gente cancela, a gente vai ter o que sobra ali vai ficar limite, x tendendo a mais infinito, de 1 sobre x mais x. Né? Agora, vamos ver se ainda resta alguma indeterminação aqui, ou se a gente consegue determinar o valor desse limite, né? 1 sobre x. Quando x tende a mais infinito, para onde vai isso? Para onde vai 1 sobre x? Para 0, né? É 1 dividido por algo muito, muito grande. Portanto, fica algo muito, muito pequeno. Isso aqui tende a 0. X, né? Se x está indo a mais infinito, então isso aqui está indo para infinito. Né? Então,
Posso concluir que o numerador dessa expressão vai a infinito? Porque é algo que está indo para infinito somado com algo que está indo para zero. Então, isso vai para infinito. Certo? 1 dividido por infinito dá quanto? Ou, né, 1 dividido por algo que está ficando muito, muito grande, esse número está tendendo para onde? Para zero. Precisamente. Para zero. E se a gente fizer essa conta, agora para menos infinito, a gente vai ver que vai ser igualzinho. Tá? X sobre 1 mais x ao quadrado, quando x tende a menos infinito, o valor desse limite também é zero. Tá bom? Ok, então a gente já tem as informações que a gente precisa. O trabalho agora é colocar todas essas informações e permitir que elas revelem para a gente o formato do gráfico. Né? Então, desenhei aqui. Ok? É importante a gente colocar os pontos que são importantes, né? Por exemplo, o raiz de 3 se mostrou um ponto importante. Menos raiz de 3 também, e o zero também, porque eles são pontos de inflexão, né? E também o ponto 1 e o ponto menos 1 também são importantes, porque eles são pontos de mínimo e de máximo, ou de máximo e de mínimo, né? Respectivamente. Certo? Esses são os pontos aí importantes. Então, agora, a gente vai analisando pedaço por pedaço. Então, nesse pedaço aqui, ó, nesse pedaço aqui, de menos infinito até o menos raiz de 3, né? De menos infinito até o menos raiz de 3, a gente sabe que a função cresce ou decresce. Então, agora, a gente... vamos voltar aqui, vou recuperar aqui as contas que a gente tinha feito, né? Então, olha só. De menos infinito até menos 1, né? E, portanto, menos raiz de 3, como está aqui para trás também, né? A função decresce. Essa tinha sido a nossa conclusão. Então, aqui a função decresce, né? E como é a concavidade nesse intervalo? A concavidade está dada aqui, ó. Entre de menos infinito até menos raiz de 3, a concavidade, nossa conclusão foi de que era para baixo. E a gente também acabou de ver que o limite, quando x vai para menos infinito, ou seja, quando a gente caminha para essa ponta aqui da reta, o valor desse limite é zero. Então, olha só, a função tem que decrescer, ela tem que ir para cá e para zero, ela tem que decrescer com concavidade para baixo. Me digam se dizer essas três informações meio que não brota o desenho do gráfico nesse pedaço na cabeça de vocês. Sim ou não? Ó, tem que vir do zero aqui, decrescer com concavidade para baixo. Percebe que só tem um jeitão para fazer? Né? Não tem outra coisa senão algo assim, ó, decrescente com concavidade para baixo. Concordam que não tem muito mais além disso? Não dá para ser outra coisa? Tem que vir do zero aqui, ó, tem que se aproximando ali do eixo X, tem que ser decrescente com concavidade para baixo. Tem que ser isso. Né? Agora, de menos raiz de 3 até menos 1, a função, a gente viu que era decrescente, então ela continua decrescendo aqui, só que a concavidade agora fica para cima. Então, vê se vocês concordam que vai ser algo assim, ó. Agora a concavidade fica para cima, mas ela continua decrescendo. Né? Agora, chegou no menos 1 a gente tinha concluído que era um ponto de mínimo. Chegou no menos 1, ela começa a crescer. Né? Ela começa a crescer, e ela vai crescer com concavidade para cima, porque entre menos raiz de 3 e raiz de 3, a gente sabe que a concavidade é sempre para cima. Certo? Outra coisa, quanto vale essa função em x igual a zero? F de zero vale quanto? É importante para a gente saber, né? Qual é a imagem do zero. Né? Isso a gente precisa saber aqui para poder fazer o desenho.
quanto que dá? Se x igual a zero, quanto que dá a nossa função? Nossa função f. Alguém vai me dizer? A função é x sobre 1 mais x quadrado, né? Zero, exatamente. Portanto, ó, até de menos 1 a 1, a gente tinha visto que a função crescia. Então, ela vai ter que crescer com concavidade para cima. Então, ela cresce aqui, com concavidade para cima, até chegar no 1. Né? Desculpa, esqueci do zero também, né? O zero aqui é ponto de inflexão. O zero é ponto de inflexão. Vou pegar aqui o desenho, né? Lembra que a gente tinha concluído que era um 3, né? Ó, concavidade para baixo aqui, para cima aqui, depois para baixo de novo, e depois vai voltar a descer para cima. Né? Então, daqui até aqui, ó, crescendo com concavidade para cima. Agora, daqui até aqui, a concavidade já fica para baixo. Continua crescendo, mas com concavidade para baixo. De 1 até raiz de 3, agora ela decresce e continua tendo concavidade para baixo. Né? Continua tendo concavidade para baixo. E de raiz de 3 para frente, a concavidade agora volta a ser para cima, e continua decrescendo. Ela vai decrescer para sempre agora. E quando x tende a mais infinito, a gente concluiu que o limite dava zero, né? Portanto, ela vai ter que decrescer com concavidade para cima e tender a zero. Ou seja, esse é o aspecto, né? Esse é o aspecto do gráfico da nossa função. Agora, me digam assim, qual é a chance da gente conseguir fazer um esboço desse com aquela técnica que a gente tinha para fazer esboço de gráfico de função, que era essencialmente tabela, põe os pontos no plano e liga os pontos. Alguma chance da gente conseguir fazer um esboço desse, assim, com essa precisão, só usando a técnica do liga os pontos? Nenhuma chance, né, gente? Nenhuma. Agora, usando aqui as ferramentas, né, de entender onde ela cresce, onde ela decresce, como é a concavidade, né, quem são os pontos de inflexão, o que acontece nos infinitos, a gente consegue ter um esboço bem mais fiel, bem mais preciso de como é o gráfico dessa função.